Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Que bom. Assim eu não preciso mexer no meu microfone. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Antônio. Eu já faço algumas preleções aqui na casa há algum tempo, sempre trazendo as mensagens do Mestre Jesus, proporcionando algumas reflexões, algumas análises sobre a nossa existência, sobre aquilo que fazemos, sobre aquilo que precisamos aprender e, sobretudo, aquilo que nós temos que desenvolver em nós mesmos. Quando nós vamos fazer qualquer mensagem ou qualquer pensamento voltado para a espiritualidade, para o próprio Espírito que somos nós, é sempre importante seguirmos a instrução de Jesus: vigiai e orai. Porque para vigiarmos e orarmos, é preciso atenção. É preciso estar compenetrado de nós mesmos. Muitas vezes nós nos confundimos, acreditando que orar é simplesmente falar preces repetidas que já estão escritas ou que estão à disposição nossa na internet ou em livros. Mas o Mestre Jesus nos fala que orar é quando nós entramos no silêncio do nosso quarto e falamos em segredo com o Pai, com Deus, que já sabe o que é que nós precisamos. E, portanto, se a nossa oração, se o nosso pedido é um pedido sincero da nossa alma, o Pai nos atenderá. O silêncio do teu quarto é o seu coração. É claro que nada impede que você vá para o seu quarto, feche a porta e faça sua oração. Ajuda bastante. Mas em qualquer lugar nós podemos entrar no silêncio do nosso quarto, do nosso coração, e orarmos ao Pai, pedirmos ao Senhor, pedir aos amigos espirituais, de acordo com a crença de cada um. Jesus nunca especificou nenhum tipo de religião ou de crença. Apenas dizia que todos somos irmãos, todos emanamos de um mesmo Pai, e o Pai ama a todos indistintamente. Assim nós vamos fazer a nossa oração, uma breve prece, para entrarmos no nosso Evangelho da tarde de hoje, que é sobre a indulgência. É do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, vamos rogar ao Mestre Jesus que nos ampare, que nos proteja, que ouça aquilo que está em nosso coração. Que ao invés de olhar para a nossa angústia, o nosso desespero, olhe para nós e perceba o quanto nós temos fé e confiança no amor do Pai e naquilo que o Mestre nos ensina. Querido Mestre, abençoe-nos nessa tarde. Permita-nos estarmos envolvidos na Tua luz e seguirmos o Teu Evangelho sempre sem nenhum receio, para que um dia possamos também estarmos ao lado do Pai, como nos prometeste. Que fiquemos na Tua paz, no Teu amor, hoje e sempre. Então vamos falar um pouquinho sobre a indulgência. Quando nós lemos o Evangelho de Jesus, o Novo Testamento, é interessante, tem pessoas que gostam do Velho Testamento e pouco dão atenção para o Evangelho de Jesus. Eu ouso dizer que são espíritos antigos, encarnados, que gostam do Velho Testamento. Muita guerra, muito sangue, muita violência, muita destruição. Mas Jesus vem e diz assim: tudo que foi dito, eu vos digo novamente de outra forma. Diziam que era para ser olho por olho, dente por dente. O Jesus disse que é para amar os nossos inimigos. Então é melhor ler o Evangelho de Jesus, que o nosso espírito se acalma, fica mais sereno, mais tranquilo, sai dessa violência do cotidiano. Mas mesmo no Evangelho de Jesus, ele nos fala que nos dias futuros, que são os dias de hoje, que ele estava prevendo, ele estava anunciando que haveria muita dor. A dor ganharia dimensões inimagináveis. E a dor iria arrastar multidões para o abismo. A dor iria arrastar multidões para o desespero, fazendo com que esse delírio da humanidade, esse perturbar-se da humanidade, esse desequilíbrio, aturdisse a todos, perturbasse a mente de todos. E nós estamos vivendo esses dias,
que foram prometidos por Jesus, sem nenhum retoque, sem nenhum disfarce. Basta olharmos à nossa volta. Mas a nossa pergunta é, diante de tanto sofrimento, o que é a indulgência? A indulgência é uma virtude, é um sentimento que nós devemos aprender primeiro que essa virtude, esse sentimento existe. E depois que nós aprendemos, nós temos que praticar todos os dias, para que o aprendizado não caia no esquecimento. A prática leva à perfeição e nós passamos a ser indulgentes naturalmente. Mas o que é a indulgência? Eu gosto dessa palavra, indulgência. Eu acho uma palavra bonita da nossa língua portuguesa. Mas ela não é apenas uma palavra bonita, segundo o meu ponto de vista. Ela é a nossa atitude para nós perdoarmos, para nós olharmos os erros nossos e os dos demais, as culpas nossas e as culpas dos outros, e pedimos clemência. Nós pedimos misericórdia que Jesus nos ensina. Portanto, indulgência é perdoar as culpas nossas e dos outros. Se nós somos indulgentes conosco, se nós nos perdoamos, se nós somos benévolos conosco, eu errei. Sim, errei gravemente. Pratiquei aborto, matei, roubei, fui omisso. Mas existe a indulgência do Pai. Por que o Pai é indulgente conosco? Todos os dias nós acordamos. Todos os dias nós levantamos. Todos os dias nós temos uma nova oportunidade de aprender. Independente do que fizemos lá atrás. O Pai é indulgente. O Pai é misericordioso todos os dias. E ao olharmos para o nosso dia, nós vamos aprendendo que o que Jesus ensina é muito importante. Porque nós, meus amigos e minhas amigas, todos nós já passamos por despenhadeiros, já passamos por muitos desesperos, já passamos por muitas angústias na nossa vida. Quantas vezes nós já caímos, quantas vezes nós já nos desesperamos, quantas vezes nós nos já angustiamos e quantas vezes nós acreditávamos que não haveria mais indulgência na nossa vida, não haveria mais misericórdia na nossa vida. Porque nós não entendemos o que é que Jesus nos fala. Jesus nos fala que quando nós iniciamos como espíritos, lá quando no nosso marco inicial, quando nós saímos do seio do Criador, nós nos unimos a Ele em energia. Eu e o Pai somos uno, Jesus fala. Eu e o Pai somos um. Vós sois um comigo, então vós sois um com o Pai também. E essa essência do Criador que pulsa em nós, a cada batida do nosso coração, a essência, a energia do Pai pulsa em nós. E esse Pai que tudo entende, esse Pai que tudo carrega, esse Pai que existe de mais puro, esse Pai que tem o que há de mais divino, é misericordioso para conosco e nos perdoa, é indulgente para conosco o tempo todo. Então, quando nós nascemos, todos nós e a humanidade como um todo, nós temos um pequeno caderno, onde nós vamos escrever a história da nossa vida, nesse caderno com letras douradas. E a história do nosso caderno de vida de todos nós começa da seguinte maneira: aqui eu nasci, aqui eu vivi, aqui eu aprendi, e aqui eu retornarei. Então nós nascemos na terra, nós vivemos na terra, estamos aprendendo na terra, e nós vamos voltar para a terra, para essa escola. Portanto, ser indulgente para as faltas alheias, ser misericordioso, perdoar as faltas alheias, quaisquer que sejam elas, é um ensinamento do Mestre Jesus. Não julgar com severidade, senão as nossas próprias ações. Se eu tenho que julgar algo severamente, julgo a mim primeiro, não ao outro, porque eu não sei a dor do outro, eu não sei o sofrimento do outro, eu não sei a história de vida do outro, eu não sei porque ele, por aquelas
periculosidades que ele passou. Eu não tenho permissão para julgar severamente por que é que ele se comporta de tal maneira. E quando nós somos indulgentes para conosco e para com o nosso próximo, Jesus nos dá a primeira lição da nossa ligação com o Pai. O Pai usará de indulgência para com vocês, como nós usamos para com os outros. Perdoai para serem perdoados. Essa é a mensagem do Mestre Jesus. Não sabemos perdoar, muito menos desculpar, quanto menos ser indulgente. Mas estamos aprendendo. Somos crianças espiritualmente falando. Somos muito velhos como espíritos, mas o nosso aprendizado ainda é no jardim da infância do espírito. Sequer sabemos andar muito bem com as nossas pernas. Precisamos de amigos espirituais o tempo todo, nos dando a mão e dizendo: é por aqui, não vá por ali, venha por cá. É a indulgência do Pai colocando amigos que nos protegem. Assim sendo, nós precisamos entender que nessas horas graves de transformação dos homens, nós estamos nos transformando. Parem para pensar sobre si mesmos há 10 anos atrás. Como éramos? E ao conhecermos a doutrina espírita, ao conhecermos o Evangelho de Jesus, ao conhecermos que nós não podemos ser violentos, sanguinários, vingativos, nós não podemos e não devemos odiar. Quando nós aprendemos isso, nós começamos a mudar. Ainda temos os nossos momentos de raiva, ainda temos os nossos momentos de desequilíbrio, ainda temos os nossos momentos de angústia, mas nós já não somos mais os mesmos do passado. A cada dia nós nos modificamos para melhor. E é importante entender que por mais pequeno que seja o passo que nós estamos dando, nós não retornamos ao que éramos antes. Nós já não seremos tão maus e tão cruéis quanto já fomos. Nós já não olharemos com desprezo como olhávamos antes para o outro. Nós estenderemos a mão e diremos, mesmo que não tenhamos nada, que o Senhor te abençoe, meu irmão. Hoje pela manhã algo interessante aconteceu comigo. Eu estava passeando com os meus cachorros, que não me deixaram dormir muito bem, logo de manhã, me acordaram e fui passear com eles. Eu encontro com um morador de rua, tomando um café. Ele do lado da calçada e eu do outro lado da calçada. E de repente eu escuto um grito, que o Senhor abençoe o teu dia, meu irmão. E eu me surpreendi. De onde vem esse grito? Era do morador de rua. Quer um pouco de café? Ele não tinha mais nada. E ele me oferece um pouco do café. Isso é um morador de rua, um espírito bom, que caminha pelas ruas, que acredita em Deus. Que Deus abençoe o seu dia, meu irmão, que você tenha muita paz. E eu penso, nossa, eu não ouço isso dos espíritas. Eu ouço de um morador de rua. Então a mudança vibratória do planeta está acontecendo. Não vamos nos enganar. Não vamos enganar ninguém. É preciso sustentar os fortes. É preciso estimular a perseverança como esse irmão. Deus também te abençoe, meu irmão. Obrigado pelo seu café. E fui seguir o meu caminho. Impressionado com aquilo. Mas nós vamos entendendo que quando nós estimulamos a perseverança no coração do outro, nós estamos sendo indulgentes. Nós estamos olhando para alguém que nos olha de uma forma diferente. Eu nem sequer o havia percebido, mas ele me viu. Eu poderia ter passado, mas ele não permitiu. Então, quando nós compreendemos que fortificar os fracos e estimular em cada um a bondade de Deus, que leva em conta em cada um de nós o menor dos arrependimentos, nós já sabemos que o Pai é indulgente, é misericordioso, é bondoso todo o tempo. Isso alegra o nosso coração, porque diante de tantas amarguras, de tanta fome, de tanta miséria, de tanto desequilíbrio na humanidade, a espiritualidade nos diz,
Não percam as esperanças. Tudo está sob o olhar do Pai. E a terra caminha, sim, a passos lentos, para um mundo de transição. Mas essa transição começa dentro de cada um. Não é a transição que muitos sonham, que virão naves espaciais descarregando espíritos e mudando a humanidade. Isso não é possível, porque nós é que temos que modificar a nossa casa, o nosso planeta, a nossa terra, a nossa escola. Nós precisamos ser indulgentes, misericordiosos com o nosso planeta. E essa mudança começa em nós. Assim sendo, nós vamos compreender que toda a misericórdia infinita do nosso Pai nunca nos esquecemos de dizer em pensamento para nós mesmos que é preciso perdoar as ofensas, como nós devemos perdoar aos nossos ofensores, aqueles que nos têm ofendido. Muitas vezes no silêncio do nosso quarto, ou mesmo quando estamos muito tristes, sentados num banco de bosque, debaixo de uma sombra de árvore, estamos ali melancólicos, pensativos, e pedimos ao Pai que nos perdoe, que perdoe as nossas ofensas, para que Ele esqueça o mal que nós fizemos. Ora, o Pai nem sequer se preocupa em esquecer o mal que nós fizemos, porque a lei do Pai está em nossa consciência, no nosso pensar. E esquecer o mal que nós fizemos é dever nosso, da nossa consciência. Portanto, o Pai não precisa disso. O Pai apenas aguarda que aquele filho que saiu do seu seio, que saiu para um aprendizado, que saiu para um crescimento, aprenda a ser indulgente, aprenda a ser bondoso, aprenda a ser amoroso e faça o mesmo com o outro. Perdoar a si mesmo é perdoar também aqueles que nos ofenderam, porque o primeiro que se ofende é aquele que pratica a ofensa. Vejam como a doutrina espírita às vezes é muito dura. Ela é extremamente diretiva. Ela não tem tergiversação, ela não tem mais ou menos. Se eu fizer algo, talvez, não. É como Jesus. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Não seja morno. Seja quente ou seja frio, mas não seja morno. Ou você é indulgente ou você não é. Ou você ama ou você não ama. Se você ama a Deus e não ama o próximo, você não ama. Se você diz que ama o próximo, mas não ama o Pai, você não ama. Não tem meio termo. E quando nós compreendemos isso e entendemos que o sofrimento alcança a todos, sem exceção. Todos nós, toda a humanidade passa por sofrimentos, sem exceção, convidando ao aperfeiçoamento das nossas imperfeições morais. Muitos criticam e questionam por que a dor é necessária para que nós possamos melhorar. Porque o sofrimento é necessário para que nós possamos melhorar. Que pai é esse que impõe ou determina que tenha dor e sofrimento? Não. São leis divinas. Quanto mais inferior o mundo, maior é a sensação do corpo físico, mais registramos dor e sofrimento. Mas quanto mais os mundos são leves e celestes e elevados, essa dor, esse sofrimento não existe mais. Então nós estamos habitando um mundo de provas e expiações, porque não tem indulgência, não tem misericórdia, o mal predomina. Não temos que nos prender com isso. E nós estamos sendo convidados a nos aperfeiçoarmos. E esse convidar a nos aperfeiçoarmos é moralmente. É o quanto eu olho para o outro e o meu olhar, que seria um olhar distante, um olhar que eu não me importaria, um olhar no que o outro nada representa para mim. Eu olho e penso, neste corpo, que aí está, neste que fala comigo, neste que me ignora, neste que me ofende, neste que me despreza, existe um espírito que saiu do seio de Deus como eu saí. Só que ele está numa etapa diferente da minha. Se eu sou mais avançado do que ele em termos de conhecimento, da virtude e da espiritualidade, eu tenho que ser mais indulgente do que ele para comigo. Eu preciso compreender o porquê da
violência com que ele me atinge. Mas Joana de Ângeles nos ensina algo precioso e não se esqueçam disso. Todas as vezes que nós estivermos em um local doente, em um local que vai nos deixar doentios, um local insalubre, e esse local pode ser uma região, um pântano, pode ser uma pessoa, e nós não conseguirmos modificar esse lugar, se nós não conseguirmos modificar essa pessoa, afaste-se. Afaste-se, porque senão você ficará doente também. É o tempo do outro. E quando você se afasta, você está sendo indulgente com você. Mas o afastar-se não impede que você ore pelo outro. Não impede que você peça ao Pai por aquele que você precisou se afastar. E vivemos tempos de distanciamento das pessoas. Vivemos tempos de frieza. Vivemos tempos de não misericórdia. Vivemos tempos de cobranças duríssimas. Vivemos tempos de acusações. E vivemos tempos onde o amor que Jesus nos fala, e falou no seu evangelho, que o amor de muitos esfriaria, mesmo dos escolhidos. Vejam como é importante vigiar e orar. Vejam como é importante compreender que quando nós perdoamos aos nossos irmãos, é preciso acrescentar o amor ao nosso perdão. Não quer dizer que você vá se reconciliar, porque é um momento que nós estamos vivendo que nos afeta profundamente, mas o perdão, envolvido pelo amor, vai substituir a cólera, a raiva, vai substituir o ódio que você terá por aquela pessoa que você está dizendo que perdoa, mas na verdade você está manchando esse perdão e você não está colocando amor ali. Então, quando nós não nos permitirmos sermos contaminados pela loucura pestilenta que a todos atinge, vivemos tempos de loucura, não podemos nos deixar enlouquecer. Vivemos tempos de agressividade, não podemos deixar nos tornarmos agressivos. E esse trabalhar íntimo de cada um de nós é compreender que a indulgência é a misericórdia. Primeiro para consigo, depois para com o outro. E como Jesus nos ensina, pegar a nossa cruz, subir com dificuldade o Calvário como ele subiu, corajosamente. Não podemos desistir, podemos cair de joelhos como ele caiu, mas sempre haverá um samaritano para nos ajudar. Sempre haverá um amigo espiritual. Coragem, meu irmão, levante-se e continue a sua jornada. Porque não vão faltar provocações, não vão faltar tentações, porque são dias sim de loucura, são horas de agressividade, e não podemos permitir não sermos indulgentes conosco mesmo, nos deixarmos enfurecer, porque quando nós nos enfurecemos, nós nos tornamos feras. Nós não pensamos mais, mostramos os dentes, queremos sangrar o outro, queremos ferir o outro profundamente, e deixamos de trabalhar a humildade, o perdão, a indulgência. Compreender esse processo é entender que nós, mais uma vez, aqui nascemos, aqui nós morremos, aqui nós estamos aprendendo, e aqui nós retornaremos nesse vale, que muitos dizem que é um vale de sombras, que muitos dizem que é um vale de sofrimentos, que muitos dizem que é um vale de desespero. Mas nós retornaremos não para esse vale que muitos dizem. Nós voltaremos para um vale iluminado, onde nem a morte nós mais teremos medo. Nem da morte nós teremos medo. Por quê? Que nós desejamos voltar. Quando nós voltamos para o lugar onde já nascemos, para o lugar onde já morremos, milhares de vezes, para o lugar onde nós já aprendemos muitas e muitas vidas, nós vamos recostar a nossa cabeça no ombro do Criador. Nós recostamos a nossa cabeça como Espírito e dizemos:
Pai, sede indulgente comigo, envie-me para aquele pequenino planeta azul, chamado Terra, porque lá é a minha casa, lá eu aprendi, lá eu nasci, lá eu morri, lá eu não tenho mais medo. Pai, deixe-me nascer novamente naquele pequenino planeta azul, para que eu possa escutar a voz do bom pastor, para que eu possa escutar a voz suave que vem através do bom pastor. Essa voz que tudo ordena, essa voz que tudo organiza, essa voz que tudo espera, essa voz que nos diz que nós somos amados. E nós podemos olhar para esse vale, que é o vale de cada um. Cada um de nós temos uma montanha e um vale. Nós estamos escalando a nossa montanha. E quando lá chegarmos, nós podemos dizer assim: retornei tantas vezes que agora eu estou livre para buscar outras estrelas, outros mundos, outras moradas. Do alto da minha montanha, eu posso olhar o mar calmo, o mar que é tranquilo agora, aquele mar agitado, de dor, de sofrimento, de guerras, de doenças, de medos. É um mar tranquilo. E é o vale da minha vida. Aqui se nasce, aqui se morre, aqui se aprende e aqui se retorna. Essa é a nossa jornada. Esse é o nosso aprendizado. Nascer, renascer, continuar sempre. Mas para isso, meus irmãos, precisamos entender Jesus. Para isso precisamos ler o Mestre com carinho, com amor, refletindo, dia após dia, não se cansar de ler o Evangelho. Porque a cada dia o nosso espírito se esclarece. Aqui entendíamos de uma forma, hoje entendemos de outra, amanhã entenderemos de outra, mas nenhuma será como a primeira. Nós sempre entenderemos com maior clareza, com maior discernimento. Nós sempre entenderemos que o amor do Mestre está sempre ao nosso redor. Assim sendo, quase terminando o nosso pequeno encontro sobre a indulgência, relembrando o pequeno e desconhecido morador de rua que disse para mim aos gritos: que o Senhor abençoe o teu dia, meu irmão. Quer um pouco do meu café? Isso é ser indulgente. Isso é dar do pouco que sequer lhe pertence. Aquilo que iria matar-lhe a fome, ele estava querendo dividir comigo. E não era para chamar a minha atenção, era de coração. Um espírito bom, um espírito em aprendizado, um espírito caminhando pelas ruas, encontrando um e outro, mas sempre dizendo para todos que Deus abençoe o seu dia, meu irmão. E não ouvimos isso no cotidiano. O Pai nos ensina a cada dia, nos dá novas lições, nos faz aprender que é preciso ser misericordioso, é preciso aprender a amar, é preciso olhar para o outro e dizer também que Deus abençoe o seu dia, meu irmão. Não precisa contar-me da sua dor, mas que essa dor seja abençoada para que você saiba que não está sozinho, que não está abandonado, que não é desprezado, que sempre há amigos ao seu lado. E encontraremos outros, como também hoje à tarde, o inverso do primeiro. O inverso do primeiro. Pode me dar um prato de comida? Sim, posso lhe dar um prato de comida. Pode ser agora? Não, depois que eu voltar eu lhe darei o prato de comida. Que a sua comida lhe faça mal, porque você não quer me dar comida agora. Vejam a diferença. No mesmo dia, um abençoando, o outro amaldiçoando. Quem é indulgente? Quem é que já está com a espiritualidade? Quem é que já compreende o significado da vida? Quem é que já compreende que o outro também precisa ter o amparo, mas precisa estar aberto para isso? Porque se não estiver aberto, se carrega ódio no seu coração, desprezo, deseja a todos a mesma miséria que ele vive, não é indulgente, nem para com ele e nem para com ninguém. É apenas um espírito que caminha, perdido no vale das sombras da morte, onde ele não escuta a voz do bom pastor, onde ele não ouve o chamado do bom pastor. A ovelha desgarrada não reconhece o bom pastor, continuará perdida.
e terá nova vida, novo renascer, novo processo, novo aprendizado. Mas o coração duro, o coração frio, o coração mesquinho, não é indulgente para consigo mesmo, não é misericordioso para consigo. E o Pai lhe dará novas e novas oportunidades. Mas aquele da manhã não estará mais no vale das sombras da morte, porque ele já ouve a voz do bom pastor. Ele já escuta o chamado do bom pastor. É a ovelha desgarrada, é a ovelha perdida, que espera que o bom pastor venha pegá-la em seus braços e levá-la para o aprisco de paz e de amor. Muito bem, vamos terminar o nosso encontro sobre o que é a indulgência, com dois pequenos exemplos, dois moradores de rua, um já ligado ao amor divino e o outro ainda no vale das sombras da morte. Boa tarde a todos, que o Mestre Jesus nos abençoe, nos ilumine o coração e que possamos caminhar sempre rumo ao alto, para que nós possamos dizer: aqui nascemos, aqui morremos, aqui aprendemos e aqui nós retornaremos. Paz a todos. Obrigado.